Olá, RH! O seu videocast está de volta para descomplicar o mundo corporativo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, mas que muitas vezes causa receio: o feedback. Que tal desmistificar essa prática que pode sim ser leve e muito benéfica para o desenvolvimento pessoal e profissional? Fica ligado! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sincero sobre os recursos humanos. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje estão presos em um coque, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma malha verde de gola alta, um colete preto, calças pretas e botas pretas também. Hoje faz um friozinho, de novo, para variar, aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje, nesse friozinho, né, nós temos o prazer de receber uma convidada incrível, a Camila Casagrande, analista de RH. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada de estar participando desse podcast, desse videocast. E espero contribuir com esse assunto tão relevante que é o feedback. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros, medianos, mechados, tenho olhos verdes, nariz médio, boca pequena, e hoje eu estou vestindo uma malha branca, uma manta xadrez, uma calça jeans e uma bota caramelo. E para acrescentar ainda mais informações a esse nosso bate-papo, Roger Rufato, jornalista e também produtor de conteúdo. Bem-vindo, Roger. Obrigado, Rê. É sempre bom estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, porque é um espaço onde a gente aprende muito, né? Quando a gente recebe as pessoas dentro da área dos recursos humanos, é uma área que agrega muito para a gente também enquanto profissional. Então, a gente sempre sai daqui, né, com aquele sentimento, assim, de que a gente aprendeu um pouquinho a mais sempre, né? Isso é muito bom. Então, eu sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, cabelo curto, olhos pequenos, boca média, nariz grande, com um pouco de cavanhaque. Hoje eu estou vestindo uma camisa social escura, por cima dela tem uma malha cinza. Também estou vestindo uma calça azul marinho e um tênis branco. E vamos aquecer esse nosso bate-papo, então? Eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou fazer uma rodada rápida de perguntas e respostas e vocês respondem com a primeira coisa que vier à mente de vocês. Combinado? Combinado. Vamos lá. Então tá. Qual a primeira palavra que vem à mente quando vocês pensam em feedback? Desconforto. A minha é insegurança. Também vai um pouquinho nesse sentido aí do desconforto. Um exemplo de um bom feedback que vocês já receberam. Então, os feedbacks positivos, né? A gente adora receber, né? Quem não, né? Na verdade, o que eu percebo, assim, dos feedbacks, né? No geral, se ele tem um interesse genuíno de desenvolver, né? Enfim, de realmente estar te auxiliando no processo de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade, sempre vai ser recebido de uma forma positiva, independente de ele não ser um feedback positivo no primeiro momento, né? Então, depende muito de como você recebe. Eu acho muito positivo, adoro receber feedback e gosto de dar também feedback. Então, sou bem metida nesse aspecto aí. E o exemplo que eu ia dar, quando tu fizeste essa pergunta, e é bem nesse sentido aí, porque um feedback que me marcou foi ainda no início da minha carreira, já trabalhando em redação, né, de veículo de comunicação, mas me marcou justamente por esse sentido, porque foi um feedback que não apenas apontava, de repente, alguma deficiência ou só te elogiava, mas ele dizia assim, ó, tu tá indo por esse caminho, se tu quiser melhorar tais e tais aspectos, olha, tu tem essa possibilidade, de onde é que tu se imagina daqui tanto tempo, né? Daqui 5 anos, se imagina fazendo o quê? E a partir daí, começou a aguçar um pouquinho, né? Também desse senso de, vamos pensar, né? Vamos nos planejarmos, né, também, né, onde a gente quer estar, como que a gente vai chegar lá. E eu acho que tem um pouquinho também desse papel, né, dentro do feedback, né, e muito, né? Uhum.
Tá, tô gostando. Só mais uma pergunta, porque eu gostei desse jogo. Qual que é o principal desafio quando vocês dão um feedback? Eu acho que é encontrar as palavras certas. É bem delicado, né? Dependendo do assunto, eu acredito que causa alguns desconfortos, porque ninguém quer se sentir injustiçado ou se sentir sendo julgado, né? Então, a gente tem que se colocar no papel do outro, tentar encontrar as palavras certas, né? Tentar ser assertivo, ser claro e respeitar o tempo de entendimento do outro também, né? Porque a gente tem um entendimento que muitas vezes a outra pessoa, por um processo de amadurecimento mesmo, né? De entendimento, demora um pouco para processar. Então, é importante que a gente tenha um pouco de feeling nesse sentido, né? De entender qual é o momento certo, né? Para estar dando esse feedback. Não esperar passar muito do fato ocorrido também. É sempre importante não perder o time também, né? Mas está sempre tendo esse respeito pelo profissional que está do outro lado. É exatamente aí que eu ia entrar agora, Camila, para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais. Existe e tem como identificar esse timing, esse momento certo de dar o feedback? Eu acredito que depende muito da cultura organizacional também, tá? Tem vários fatores. Eu acredito que tem empresas que elas são mais voltadas ao desenvolvimento, a conversas, enfim, a um ambiente mais colaborativo, né? E tem empresas que têm uma questão mais autoritária, mais engessada. Então, Mais regrada, né? Mais regrada. Então, a gente tem que entender um pouquinho em qual contexto a gente está, né? Qual que é a cultura organizacional que a gente está inserido. Entender também os níveis de maturidade, né? Das pessoas que estão envolvidas no processo, então. E aí, nesse sentido, a gente tem que sentar, conversar e tentar identificar aonde que a gente pode agregar. Eu acho que o interesse mesmo em agregar, a pessoa que está do outro lado, ela vai identificar se você realmente tiver esse interesse genuíno, né? Então, o momento certo não tem só a ver com a pessoa que está comunicando, mas tem a ver também com quem está recebendo, né? Você pode se preparar muito para dar um feedback, mas mesmo assim ele não ser assertivo, pelo outro lado não estar receptivo, né? Então, é importante que seja uma via de mão dupla para o sucesso do feedback, né? Exatamente. Vai lá. E você falou, né, Camila, da questão do timing. Eu acho que esse é um ponto muito importante quando tu vai se pensar, né, em como vai fazer o feedback, como vai dar o feedback, justamente porque me parece que uma das formas mais assertivas de tu dar um feedback para uma pessoa é tu começar pontuando, né, quais são aqueles aspectos, quais são aqueles pontos, em que momentos você percebeu que apareceu, de repente, aquela deficiência, para que a pessoa consiga, aos poucos, também entrar, né, dentro não digo entrar dentro da mente, mas entrar dentro desse contexto, né, para que ela possa entender, de certa forma, qual que é o momento específico que tu está falando, né? Porque, às vezes, a gente entra naquela conversa de louco, parece, né? Que a pessoa que está dando feedback está falando uma coisa, quem está recebendo está imaginando outra situação, outra coisa. Eu acho que, primeiro, é alinhar os pontos, né? A gente agora vai falar sobre essa e essa situação. Né? Eu acho que por aí é o início, né? Sim, bem importante. Tem que sempre trazer os fatos, né? As evidências que compõem daqui a pouco, esse desconforto, enfim, por que você não está atingindo o resultado, ou por que você está atingindo o resultado, está tendo um resultado superior, enfim, tanto o feedback de direcionamento de rota, né, como o feedback de reconhecimento, eles têm que trazer evidências, né? A gente não pode começar trazendo achismos, né? Não se trata sobre elogios ou críticas, e sim sobre um alinhamento, né? A gente tem que alinhar. Quais são os objetivos organizacionais dentro das regras, das políticas, dentro do que é esperado dentro do teu descritivo de cargo. Então, o feedback, para mim, é a ponta do iceberg. A gente tem todo um planejamento, toda uma estruturação abaixo do feedback, né? De avaliação de desempenho, de descrição de cargos, de estar alinhando junto à organização os valores organizacionais, as competências técnicas, competências de cargo, enfim, de hierarquia. São muitas coisas envolvidas, né? Então, o feedback, ele precisa existir depois desse prévio alinhamento, né? Então, o que se espera de mim como profissional técnico e comportamentalmente para que eu possa estar demonstrando isso no meu dia a dia? Então, tem que haver esse alinhamento.
Pois é, às vezes o feedback ele vem do absolutamente nada, né? Aham. Mas algumas Nesses casos, leva para lugar nenhum, muitas leva vezes. para E não lugar leva para nenhum lugar também. nenhum, com Mas certeza. muitas vezes existe sim esse alinhamento. E quem está do outro lado, quem vai receber esse feedback, como é que pode se preparar? Então, como eu posso dizer assim, eu acredito que se a gente estiver numa posição de ouvinte, de aprendiz, de que aquela pessoa está lá para nos auxiliar, não de forma reativa, né? Então, se você conseguir enxergar aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento, né? Vai ser tranquilo. E isso depende muito, né, da questão da maturidade, como a gente comentou, de aspectos também de hierarquia, muitas vezes, de respeitar aquela pessoa que está te dando feedback, né? Porque muitas vezes acontece casos de você não ser o exemplo e você quer cobrar uma coisa por uma coisa que você não faz também. Então, aí fica meio discrepante, né? Não existe essa conversa, né? Então, eu acredito que é importante você estar numa posição de ouvinte, mas podendo questionar quando discordar, né? Pedir, argumentar fatos, evidências, né? Daquele tipo de comportamento, enfim. Que seja um diálogo, né? Não um monólogo. O feedback não é um monólogo, é um diálogo. A gente tem que ter uma via de mão dupla, né? O ideal, né? Porque é uma construção, né? É uma construção para uma melhoria, né? E para um resultado melhor. Então, não dá para ser nada imposto, e sim ser trazido mesmo para a discussão, né? O que pode ser feito para melhorar. Isso aí com um plano de ação. Sempre é importante ter um plano de ação no final da conversa, né? E seria um tema esse, o feedback, que deveria ser mais treinado, Sim, com mais certeza. discutido dentro das empresas, porque me parece, né, que apesar de ser um assunto extremamente importante, e a gente viu isso inclusive na temporada anterior aqui do Talks também, onde a gente abordou a questão da comunicação dentro das empresas, da importância que tem e também do déficit que se tem dentro das empresas pela parte de comunicação. No episódio anterior, né, no primeiro episódio aqui do Talks dessa temporada, isso veio à tona de novo, né? Dessa necessidade Sim. da comunicação dentro das empresas. De que forma se fazer isso? Passa primeiramente pela gestão, é dela o papel, de repente, de puxar, é do RH, de se dizer, olha, gente, temos que ter um olhar mais cuidadoso aqui para a questão do feedback. De quem que pode puxar essa questão aí dos treinamentos, de se otimizar o De feedback? otimizar. Treinamentos é bem importante. A área de RH, ela acaba puxando muito essa questão de treinamentos, né? De verificar, fazer um diagnóstico prévio, né? Do que a gente precisa desenvolver de competências dentro das organizações, né? E a questão da comunicação é uma competência que ela é muito requerida no mercado de trabalho como um todo, né? E nas empresas a gente percebe realmente que existe muito essa falta de comunicação, falha de comunicação, né? Então, assim, lá na empresa que eu trabalho, a gente, né, está desenvolvendo programas, né, de liderança, programas que tragam a questão da escuta ativa, né, da escuta, da fala menos reativa, né, menos agressiva. Então, a gente está tentando estruturar um plano, né, para que as pessoas se desenvolvam nessa forma de colaboração, né, para a gente ter um ambiente mais colaborativo e de aprendizagem contínua. Mas isso é uma construção, é algo que tem que ser identificado. Normalmente é o RH que identifica, né, que é um ótimo setor para diagnóstico, assim, vamos dizer, né? E junto com a direção, com certeza, sempre tem que ter o apoio da direção, né? E com as lideranças, a gente consegue fazer uma construção bem legal nesse sentido. Mas tem que todo mundo andar junto. Hein? E, Camila, inclusive existem diversos tipos de feedbacks, né? 180, 360, construtivo. Para quem tem dúvida sobre qual é o mais efetivo, né? Para sua equipe, qual deles que é o mais assertivo e que consegue ser aplicado em diferentes situações, o mais coringa, digamos assim? Assim, para começar, eu acho que o 180 seria o ideal, né? O 360 exige um nível de maturidade bem elevado, assim, né? Então, acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Gestor, funcionário, no primeiro momento, né? A questão dos 180, 360, ela fica dentro de uma avaliação de desempenho, né? Então, a gente avalia o desempenho e a pessoa se autoavalia também. E aí, a gente tem essa conversa, né, no final. Então, para alinhar os pontos, né, que daqui a pouco são discordantes. Então, acho que é bem importante, acredito que seja muito importante ter esse alinhamento entre gestão e funcionário.
Então, começando pela 180, eu acho que é por aí que começa. Assim, o 360 exige maturidade mesmo. E bem tem mais. esse outro ponto, né? Tu falaste aí da questão do se autoavaliar. O autoconhecimento também é importante Muito quando a gente vai importante. tanto dar quanto receber um feedback, porque a gente sabe, né, como que a gente reage em determinadas situações, como que é a nossa fala, como que ela pode ser diferente também, para também soar diferente para quem está recebendo o feedback, Com né? certeza. A questão da linguagem verbal e principalmente a linguagem corporal, ela nos condena muito, né? Denuncia. Nos denuncia muito. Então, é bem importante essa questão, a gente comentar que quando a gente está mais... a gente tem autoconhecimento desenvolvido, a gente busca formas de se autoconhecer, de se autodesenvolver, normalmente a gente é mais receptivo a esse tipo de conversa, né? A gente não entende aquilo como uma agressão ou como uma verdade absoluta, né? Você escuta e você entende que é uma percepção sobre algum fato que você poderia estar se desenvolvendo, né? Então, a gente tem que enxergar aquilo como uma oportunidade, né? E as pessoas, às vezes, enxergam como uma ameaça pela questão de falta de segurança, né? Então, por questões de falta de autoconhecimento, né? Por vitimização, muitas vezes. Então, tudo gira em torno dessa questão de autoconhecimento também e de confiança. E é sempre um desafio, né? É bem desafiador. Até porque pode ser um feedback destrutivo, né? Ao invés de ser um Isso, feedback exatamente. construtivo, Com muitas vezes. certeza. Nessa minha caminhada aí de mais de 10 anos na área da comunicação, eu já posso dizer que eu tive diferentes tipos, né, de liderança, Sim. diferentes tipos de chefes, né? E tem sim aqueles chefes mais autoritários, ríspidos, e que na hora de te dar um feedback não dá nem para se chamar de feedback, né? É um retorno imediato sobre um trabalho que tu apresentou, que você apresentou, e vem aquele retorno que acaba te desmotivando completamente, né? Uhum. E daí a importância também, né, de se, antes de dar um feedback, parar um pouquinho, pensar na situação, né, analisar um Exato. pouco o que vai falar, para de repente tu não tá ocasionando ali até um trauma na outra pessoa que tá recebendo também, né? Feedback de certeza. cabeça quente é bom não dar, né? É bom, Com nunca é certeza. bom dar. Não é bom dar mesmo. Eu também já tive várias experiências aí, Roger, de feedbacks. Mas hoje eu vejo que esse cenário mudou bastante também. Uma vez nas empresas, assim, as pessoas falam, não era nem que se chamava de feedback, né? A pessoa te dava um retorno sobre o teu trabalho e Exatamente. é isso, só largavam ali, né? Hoje não, hoje existe todo um cuidado. Eu acredito que essa questão da comunicação também, ela vem sendo muito mais bem trabalhada. Não, com certeza. A gente, lá na empresa que eu trabalho atualmente, a gente resolveu estruturar. Então, através de um documento, né, a gente chama de feedback estruturado, usando a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta para a gente organizar um pouco as ideias, né? Então, a gente tem muitos líderes novos, enfim, pessoas que estão há pouco tempo na liderança, que se sentem um pouco inseguros, né? Tem aquele receio de gerar algum mal-estar, ou até de gerar algum tipo de trauma, né? Enfim, então, essa preocupação deles me deixa muito feliz, porque realmente a gente percebe que eles têm essa questão humana, né? De se preocupar, de ter o cuidado com o outro, né? Então, a gente resolveu sentar, alinhar um feedback estruturado, escrever, conversar antes, para depois estar conversando com o funcionário. Então, esse cuidado, eu acho que é muito importante que a gente tenha, né? Porque não é simplesmente uma conversa, né? É um direcionamento, né? E para aquela pessoa pode ser algo extremamente decisivo, né? Até para uma mudança de carreira, de profissão, né? Ou para até estar buscando crescer internamente, para se engajar mais, né? Então, é importante a gente ter essa responsabilidade. É claro, o feedback é para aquela determinada pessoa, mas o objetivo é o crescimento e a melhoria certeza. da empresa, Da né? empresa. Da corporação. Com certeza. Não, é bem importante também até essa iniciativa, né, que você falou agora, para justamente dar esse embasamento para quem está assumindo um cargo de liderança agora, que muitas vezes é colocado ali num cargo e não tem o preparo necessário, de repente, para se estar ali, não tem a cancha, como a gente diz, né? Para estar ali, para de repente estar à frente de alguma situação que vai aparecer de uma hora para outra. Como é que eu lido com isso? Como é que eu não lido? Eu acho que essa questão do feedback é mais uma entre tantas situações que essa pessoa que está ali numa posição de líder pode enfrentar também, né? Uhum.
Com certeza. Eu acho que se a gente pode facilitar enquanto RH, né? O RH, ele é um parceiro da liderança, né? A gente está lá para auxiliar e para fornecer as ferramentas necessárias para os líderes poderem fazer essa gestão das equipes, né? Então, normalmente o líder, ele tem um conhecimento técnico e aí ele é promovido para a liderança e ninguém prepara ele para ser líder, né? Muitas vezes não é algo nato, é algo que tu vai ter que desenvolver. E aí o RH entra nesse papel de estar auxiliando no desenvolvimento da liderança. E para contribuir, então, agora com esse nosso bate-papo, nós vamos nos conectar com a Vivian Laub, que é facilitadora de desenvolvimento humano e mentora. Seja muito bem-vinda, Vivian. Olá, é um prazer estar participando desse Talks. Então, eu sou uma mulher branca, tenho 60 anos, tenho cabelos loiros, mais ou menos na altura do queixo, um nariz mediano, boca mediana. O que mais posso dizer? Estou vestida hoje com uma malha, está frio aqui também, aqui em Novo Hamburgo, onde eu me encontro. Uma malha cinza clara, calça preta, bota preta, e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Vivian, conta pra gente aí, você sistematizou um método de interação que é o Vamos Aprender a Conversar. Explica um pouquinho mais sobre esse método pra gente. Então, o método Vamos Aprender a Conversar, ele nasce a partir de todos os estudos que eu venho realizando sobre o tema da comunicação não violenta, mas não só, também unindo inteligência emocional, unindo neurociência, uma série de temas, né? Quando eu falo para lideranças também entrando toda essa questão desse papel da liderança nos dias de hoje, nesse novo mundo do trabalho. A partir de todos esses conhecimentos, eu acabei desenhando um formato de comunicação que vai passar por alguns elementos que são importantíssimos. O primeiro deles, a autoconexão. A primeira pessoa que eu preciso aprender a conversar é comigo mesma. Depois, o meu olhar para o outro, então, entra na parte da conexão, como eu estabeleço essa conexão humana com outra pessoa a partir de uma escuta ativa, da empatia. O que sustenta tudo isso é o conhecimento, um grande problema e dificuldade que nós temos, e como vocês bem estavam já colocando, a falta de conhecimento, muitas vezes, no papel de liderança, impede que as pessoas façam de outra maneira. Então, é sim necessário que a gente tenha uma compreensão, que a gente tenha onde buscar informações dentro de nós, e isso é conhecimento. E aí, então, a gente consegue chegar na possibilidade de ter um diálogo respeitoso. Esse é um caminho que eu fui construindo, como eu disse, para que a gente consiga ter relações mais assertivas, relações mais respeitosas, que considerem, em primeiro lugar, a nós, porque é super importante a gente cuidar da gente, mas que a gente insira o outro no contexto e saiba como considerá-lo. Vivian, muitas pessoas têm um certo frio na barriga toda vez que já pensam em feedback, né? Em dar um feedback. Porque eu acho que é ainda uma prática que, como tu disseste, né? As pessoas ainda não são familiarizadas, não tá no dia a dia. Tu dá um feedback, né, de uma forma espontânea para uma outra pessoa, né? Por mais que isso precise estar cada vez mais inserido e no dia a dia das empresas, mas o que a gente vê muito, principalmente falando enquanto profissional, é a dificuldade que a gente tem muitas vezes, né? A gente estava conversando aqui, né, em encontrar a palavra certa, em saber se de repente, será que a pessoa com quem eu estou conversando está entendendo o que eu estou falando, ou o que eu quero falar, ou a mensagem que eu quero passar. Como resolver isso, esse frio na barriga, assim, só de pensar num feedback, assim, como que a gente pode agir nesse sentido? Bom, quantas horas tem para falar disso? Vamos lá. Primeiro, esse frio na barriga, de onde vem isso, né? Como é que foi toda a nossa educação, quando os pais da gente vinham falar com a gente? A gente já ficava nessa situação do medo, né? O medo nos acompanha em toda a nossa educação e ele vai para dentro do ambiente corporativo.
Então, o frio na barriga existe porque a gente tem uma necessidade imensa de agradar as outras pessoas, sabe muito pouco de nós, tem muito pouca estrutura emocional, né, para dar conta dessas situações, porque a gente sempre precisou de muita validação e aprovação externa. Isso vem de dá para a gente falar muito tempo sobre isso, né? Está muito implícito no modo como a gente foi educado, e isso vem se perpetuando ainda, infelizmente. Bom, tem uma questão importante que vocês estão sempre trazendo feedback, mas a gente talvez precisasse esclarecer, do meu ponto de vista, uma questão aqui. Existe aquele feedback formal, que vocês, inclusive, estavam comentando sobre os formatos, né? 180, 360, que o feedback é o resultado de um olhar de avaliação, né? Que se faz formalmente dentro de uma empresa. Muitas empresas ficam focadas só nesse feedback, então esperam ter essa avaliação de desempenho para então sentar com a pessoa e dizer para ela tudo o que precisam dizer. Eu gostaria de trazer o feedback, talvez num olhar de conversas permanentes, né? Acho que o feedback ele deveria fazer parte da cultura da empresa, como deveria fazer parte da nossa cultura de um modo geral, nas famílias, nas relações, que é estabelecer relações de muitas conversas. E a gente não tem isso como um hábito, a gente não tem clareza do que a gente quer da outra pessoa, a gente, se tem expectativas, não deixa essas expectativas claras, a gente acha que é óbvio, a gente não checa, a nossa comunicação como base, ela é muito falha. Então, tudo isso que a gente está trazendo sobre o feedback precisa, no meu ponto de vista, um preparo que não é para o feedback, mas sim para a gente aprender a conversar. E a conversa ela tem que acontecer o tempo inteiro. Então, uma liderança, colegas, quem for, deveriam o tempo inteiro ter esse exercício das trocas. Como eu me sinto em relação a essa situação, o que eu espero, o que eu gostaria, como seria melhor, como a gente pode combinar, e sempre nessa possibilidade de uma conversa que considera a outra pessoa. Então, a escuta, né, como a Camila trouxe, muito importante também. E, Vivian, você falou anteriormente da questão de sempre querer agradar as outras pessoas, né? Claro, isso é natural, mas também existe uma preocupação com a reação de quem vai receber esse feedback. Como dar um retorno para as pessoas, um feedback, né? Sem causar tristeza, raiva, enfim, algum sentimento negativo? Ai, é engraçado, né? Porque a gente quer ter controle, inclusive, sobre os sentimentos das outras pessoas, né? A gente não consegue nem regular as nossas emoções, mas a gente quer controlar as emoções da outra pessoa. Gente, por isso que eu digo, é muito mais profundo, é muito mais importante a gente ter uma compreensão maior sobre como a nossa conversa impacta outra pessoa. Tem um artigo muito legal sobre feedback, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama A Falácia do Feedback. Ele foi publicado na Harvard Business Review em 2019, é um dos melhores artigos até hoje que eles publicaram, e é um artigo que desconstrói essa questão do feedback. Por quê? Vale a pena ler o artigo, mas vamos lá. Uma das questões mais importantes: quem é tu para estar me julgando? Vocês já trouxeram um pouquinho disso. Cadê o espelho, né? Quem é essa pessoa para me julgar? O feedback, gente, é um julgamento, é subjetivo. Até o feedback positivo, como vocês trouxeram. Assim como é o elogio, é um julgamento positivo. Ou seja, ele parte da percepção de alguém sobre algo que eu sou, o meu comportamento, ou sobre uma atitude minha, ou algo da maneira como eu fiz. Isso sempre vai gerar algum tipo de impacto. Claro, se o julgamento ao meu respeito é positivo, eu me sinto bem, fico feliz, tranquilo, mas ainda assim é um julgamento, porque ele não traz a percepção do que de fato eu estou fazendo de bom, como eu estou fazendo, como isso agrega, como tu te sentes sobre o que eu estou fazendo. E isso é uma apreciação e a gente pode explicar isso aqui um pouquinho melhor.
Agora, de um modo geral, o que as pessoas vão levar para as outras pessoas? Algo que elas precisam melhorar. Quando a gente diz para o outro que ele precisa melhorar algo, isso diz no artigo também, mexe dentro da pessoa num lugarzinho muito complicado. Né? Primeiro, porque se ela não está entregando esse algo dessa maneira, talvez ela nem consiga, talvez isso nem seja o modo dela, talvez ela precise de apoio. Né? Então, é difícil que eu vá dar um feedback para alguém negativo, construtivo, pode chamar como quiser, que não vai impactar de alguma maneira uma emoção. Então, qual é o grande segredo? Eu não tenho controle sobre a emoção do outro. Sobre o que eu tenho controle? Sobre a minha maneira de trazer esse assunto. Se eu trouxer o assunto que eu quero falar com o outro em primeira pessoa, expressando como eu vejo, como eu me sinto, da minha percepção, quais são as minhas necessidades, as necessidades da empresa, ou seja, se eu conseguir me expressar sem que o outro se sinta ameaçado, julgado, criticado, com medo, com vergonha, sem comparações, já é uma grande coisa. E isso, de novo, volta para uma base de conversa. Todas as nossas conversas deveriam ser assim. Se a gente aprendesse a falar em primeira pessoa o que a gente tem para dizer para o outro e considerasse o que ele tem para dizer, nossas conversas seriam muito mais fluídas. A gente cai naquela questão, né? O óbvio precisa ser dito sempre, né? Porque a gente, como a gente estava comentando aqui, né? A gente não tem o domínio sobre o que a outra pessoa está entendendo, está pensando, está sentindo. Então, é importante sempre, né? Nós colocarmos para fora, né? Tanto os nossos sentimentos quanto, né? As colocações, né? As nossas razões. Eu acho que tudo isso agrega, né? E por mais que a gente se prepare, eu acredito, para dar um feedback, a interpretação da outra pessoa a gente não tem como prever. Cada ser humano é um ser humano, né? Cada impressão vai ser diferente. Mas a gente pode cuidar dessa pessoa. Então, aí é que está a grande intenção. Quando a gente está numa conversa, nós precisamos entender por que eu sentei para conversar com essa pessoa. É para corrigi-la? É para que ela mude algo? É para que ela seja diferente de quem ela é? É para que eu diga umas verdades para ela porque ela está precisando ser enquadrada? Esse pensamento que está dentro de mim vai trazer, vai fazer com que a minha comunicação seja de alguma maneira violenta. O que é uma comunicação violenta? Só precisamos pensar assim, é uma comunicação que machuca o outro. Então, a violência ela não é só o grito, o palavrão, ela vem até na comunicação passivo-agressiva, na piadinha, na ironia, no descaso, ela vem de muitas maneiras. Então, o que mais importa é a nossa intenção. Se eu tenho uma intenção de contribuir contigo, isso vai transparecer se eu souber como me expressar. E se, mesmo assim, o que eu te disser causar algum tipo de impacto que eu perceba que te causou uma emoção, um mal-estar, uma surpresa, um medo, um encolhimento, uma indignação, é hora de eu parar e te escutar. Porque as conversas, elas são como um jogo de frescobol. A gente precisa jogar a bolinha na raquete do outro, ou seja, considerar quem aquela pessoa é, que cargo ela tem, que cultura ela tem, como ela funciona. Eu preciso conhecer as pessoas, né? Então, eu entrego uma conversa para ela que seja adequada e agora eu espero ver como ela me manda de volta essa bolinha, né? Então, esse jogo, ele vai sendo composto, porque senão é uma pregação. Se eu sentar com uma lista de coisas para te dizer, eu não tenho por que te escutar, porque eu já sei tudo que eu quero te dizer. E como é que eu vou mudar a minha perspectiva sobre ti, sobre o que aconteceu, sobre as tuas razões, se eu não te perguntar? Exatamente. Vivian, muito rica a tua fala aqui. Agradeço a tua participação e também a dica do artigo. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e se mesmo depois de toda essa explicação,
O feedback e a própria gestão de pessoas, né, continua sendo um desafio aí na sua empresa. Dá só uma olhada na solução que a Metadados tem para você. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes aí da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao Portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E para saber mais informações sobre o Vibe, basta acessar metadados.com.br. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, então a gente vai falar um pouquinho sobre o feedback ascendente, que é o feedback dado de colaborador para o líder. Agora a gente vai inverter a ordem. Camila, existe um momento ideal para esse tipo de feedback? Então, eu acredito que para você conversar com o seu líder, né, sobre alguma questão específica, é importante que ele te dê abertura, né? Então, já tem que existir ali algum tipo de intimidade, né? Alguma questão mais abrangente, né? Você não pode simplesmente chegar, quero te falar uma coisa que eu não gostei ou que eu gostei. Enfim, tu tem que gerar algum tipo de intimidade, né? Ter abertura, né? Para daí sentar e conversar sobre alguma questão. Acho que não tem um momento específico, depende do grau de intimidade que você vai criando com o passar do tempo, né? E como é que a gente pode encorajar, né? Digamos assim, os colaboradores a darem esse feedback? Porque eu acredito que existe assim, não existe o tempo, né? Um momento, como você falou, né? Tem que criar um clima, né? Uhum. Mas como encorajar essa prática entre os colaboradores? Como a Vivian argumentou, e eu achei muito interessante, quando a gente introduz o feedback como algo normal na cultura da empresa, a gente acaba desmistificando um pouco e quebrando um pouco o gelo, o tabu do feedback. Então, acho que às vezes a palavra feedback já tem um peso, né? Então, já cria uma barreira. Já né? cria uma barreira. Então, acho que a gente pode tentar desmistificar e levar como uma conversa mesmo, como um toque, às vezes de forma mais informal, nos corredores. E aí a gente vai criando aos poucos essa cultura, né? Então, não esperar esses momentos formais de 6 meses, dentro de um ciclo de avaliação. Se a gente puder colocar isso na rotina do dia a dia, quando a gente percebe alguma ação positiva ou quando a gente verifica algum resultado positivo, já ir sinalizando para as pessoas, da mesma forma que se não gostar de alguma questão ou percebe que tem algum impacto negativo, já dá um toque, fulano, tem essa questão, eu acho que tu teria que observar de uma forma diferente, eu enxergo dessa forma, só para te dar uma refletida, o que você acha e tal. De uma forma assim, não acusando ou invadindo o espaço do outro, mas sim instigando ele à reflexão. Acho que é sempre válido. E também quando a gente fala na questão do feedback ascendente, tem esse papel também do líder enquanto receptor, né? Sim. De justamente abrir o espaço, né? Criar os espaços e criar as possibilidades das pessoas chegarem até ele e realmente falar se ele realmente quer crescer enquanto líder, enquanto liderança.
uma das premissas é ele justamente saber escutar o que está acontecendo, como que está acontecendo, o que pode ser melhorado, como ele pode se qualificar como líder. E uma das coisas básicas que tem é justamente tu ouvir de quem está ali trabalhando diretamente contigo, né? Então, eu penso que essa questão do feedback ascendente, ela vem muito por aí, vem muito da questão dessa abertura dada pelo líder, como a Camila falou também, as possibilidades que são criadas, né? O campo ali que é aberto para te poder chegar, ter uma conversa franca, ter uma conversa clara, e não dependendo só das ações do RH nesse quesito, né? Não dependendo só do RH chegar ali e puxar as duas pessoas para conversar, mas sim de ambas as partes, né, abrirem, né, o espaço para essa comunicação poder ser estabelecida também. Perfeito. E para fechar, eu queria saber, Camila, e Roger, o que não pode faltar e o que deveria ser evitado num feedback? Então, o que eu acredito que não pode faltar no feedback é o interesse em realmente agregar para essa pessoa. Então, assim, eu quero auxiliar ela no desenvolvimento dela. Então, esse interesse genuíno é muito importante. O que não pode faltar é o respeito pelo espaço do outro, né? Então, deixar que a pessoa se manifeste, que ela fale o ponto de vista dela, né? Então, você ter esse momento de escuta. Tem que ter clareza e objetividade, então não é sobre um fato isolado, e sim sobre uma sequência de acontecimentos, né, que a gente tem que pontuar. Então, às vezes, a pessoa tem uma regularidade de desempenho, tanto técnico quanto comportamental, e em algum momento ela acaba tendo algum desvio, alguma questão, mas é por uma questão específica, por uma situação específica. Então, tentar entender, né, antes, né, e não já, vamos sentar, vamos conversar, né, criar essa desmistificação mesmo do feedback, né? Então, eu acredito que é importante trazer argumentos, trazer fatos, propor um plano de ação, né, um projeto de melhoria, né, onde você também assuma a responsabilidade do seu papel de liderança, né? Porque, às vezes, quando algum resultado não está sendo atingido, também tem a responsabilidade da empresa e da gestão nesse processo, né? Eu somo a essa questão o que a gente vinha falando até aqui, né, com a participação também da Vivian, que é a questão da explanação dos sentimentos. Eu acho que é fundamental essa parte também da outra pessoa ter um conhecimento do que tu tá sentindo, né, da tua parte, para que ambas possam aí estabelecer uma comunicação franca e que agreguem, né, uma a outra. E também o se colocar no lugar do outro, né, a empatia. Né? Eu acho que essa é uma palavra fundamental também, justamente que vem a complementar ambas as partes ali, né? Agora que eu sei o que ele está sentindo, eu vou me colocar no lugar dele, então, para tentar encontrar uma solução para determinada situação. Eu acho que é por aí, sabe, que a gente começa a conversar e derrubar algumas barreiras, né? Como a gente estava falando também, barreiras de comunicação existem muitas, né? Incontáveis, desde se eu me dou bem ou não com aquela pessoa com a qual eu estou tendo feedback ou que eu preciso dar um retorno para ela, se a fala dela, como que ela está impactando em mim, e até o ambiente onde a gente está também realizando essa conversa, sabe? É um ambiente em que está só duas pessoas aí conversando, é um ambiente que tem mais gente, de repente outras pessoas também estão ali escutando o que está sendo conversado, aí vira rádio corredor, aí tem todo esse cenário também, né? Essa privacidade é bem importante, né? Principalmente nos feedbacks corretivos, né? Tu tirar um momento para conversar com a pessoa sem nenhum tipo de interferência, né? E mostrar que é importante, você está dando a devida importância para aquela conversa, né? Porque muitas vezes as pessoas, nas empresas, acontece de acontecer muito para... eu vou dar um feedback para cumprir com o meu papel, né? E isso fica muito evidente, né? O funcionário sente isso, né? Se você está fazendo isso com realmente interesse no desenvolvimento ou não. E tem que ter esse alinhamento de expectativa mesmo, né? Então, assim, o que você está apresentando e o que eu estou esperando, né? Então, acho que é uma forma didática de a gente colocar o que é esperado e o que está sendo entregue, né? Acho que fica bem evidente, mais fácil de entendimento também. E eu vou aproveitar, então, esse gancho e deixar uma dica aí para você sobre o que não fazer durante um feedback.
a nossa equipe criou um checklist com 10 dicas para aprimorar essa prática. E eu vou deixar o link desse material na descrição aqui desse vídeo, combinado? E nós estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. Mas passou rápido. Passou rápido. Mas eu vou seguir a tradição lá da nossa primeira temporada, vou trazer essa tradição aqui para a nossa segunda temporada do Talks. E eu vou pedir para vocês dicas de livro, filme, série, algum conteúdo que vocês consideram importante que possa acrescentar ao assunto debatido aqui hoje. Então, eu li recentemente um livro, que é o Nação Dopamina. Ele não é de referência direta ao feedback, mas sobre comportamento humano, né, como um todo. É um livro muito interessante, né, que traz evidências científicas. E ele fala muito sobre essa questão da busca imediata por prazer, né? Então, como a sociedade ela está buscando essa questão do consumo excessivo, né, de estar sem margens, tá buscando algo que nunca é alcançável, né? E aí gera uma frustração e isso impacta nas nossas emoções e o quanto isso está sendo negativo, né? E ela propõe, então, algumas questões sobre mudanças de hábitos, autoconhecimento, sobre autopercepção. Então, é bem interessante, um livro bem construtivo, assim. Tem um livro também que vai por essa linha, assim, também de autoconhecimento e de percepções, que é o Alienista, que ele também recentemente virou série também, inclusive está disponível, né, por streaming, que fala, né, dessa questão do posicionamento da mulher também no mercado, mas fala ali de autoconhecimento, de uma época em que se tinha essa percepção de que todo um determinado grupo de pessoas é alienado, não tem noção sobre a realidade. E eu acho que é um pouco pescando ali nessa ótica de que é importante a gente se observar o outro também, para estabelecer aí uma troca, né? Vai mais ou menos por esse sentido também, essa referência aí de dica. Ótimas dicas. Camila, muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço, espero ter contribuído e com certeza aprendi muito também. Com certeza. Roger, obrigada pela parceria também. Sempre. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Se você gostou do nosso episódio, deixa seu like, comenta, compartilha, já ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, deixa sua avaliação por lá também. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.